pessoal, vamos agora estudar a produção do ácido sulfúrico, né? O que eu já mostrei para vocês? Eu mostrei um vídeo apresentando de modo geral essa produção, desde o histórico, né, das primeiras produções do ácido, à produção atual, né? Mostramos também nesse vídeo a distribuição dessa produção no mundo, países que mais produzem, utilidade do ácido, e no fluxograma os principais equipamentos, o processo de produção do ácido sulfúrico, que hoje é o processo chamado processo de contato, não é? Onde se faz o seguinte, eu coloquei aqui para vocês agora na forma de equações esse processo, que se parte de quem? Do enxofre mineral, tá? O enxofre lá da tabela periódica da família 16, com 6 elétrons na camada de valência, um A metal, e ele é um minério que está presente em grande quantidade na América do Norte. Então aqui no Brasil, por exemplo, nós recebemos enxofre para produção industrial dos Estados Unidos e do Canadá. São duas qualidades de enxofre diferentes, enxofre rômbico e monoclínico, que são formas alotrópicas, né? Diferindo principalmente, como é a alotropia, pelo espalhamento das partículas formando os cristais, e também existe diferença na qualidade, no grau de pureza. Normalmente do Canadá tem um grau de pureza um pouquinho mais elevado do que o enxofre dos Estados Unidos, mas ambos são os maiores produtores dessa matéria-prima no planeta, tá? Bom, esse enxofre é levado para a indústria e lá ele vai sofrer um processo inicial de fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. Enquanto isso acontece, ele vai agregar aqui, ó, gás oxigênio. E aí esse enxofre imediatamente vai, assim que líquido ele entra em combustão, e aí ocorrerá a absorção dele, ele vai absorvendo gás oxigênio. E haverá a transformação do enxofre, mais gás oxigênio, em dióxido de enxofre, em SO2. Esse SO2 aí começa um processo chamado de contato, que é auxiliado com um catalisador. Os catalisadores, nós já falamos um pouquinho, eles não fazem parte do produto, mas eles auxiliam, facilitam algum processo. No caso aqui, o catalisador, ele vai facilitar esse contato entre o SO2 e o gás oxigênio, que não é uma reação fácil de acontecer. Então, é como se o catalisador promovesse choquezinhos maiores entre essas partículas, facilitando a conversão de SO2 em SO3. Quanto maior for a conversão, melhor será o rendimento dessa fábrica. Ela vai render mais produto e ela vai gerar menos poluentes. Quando a conversão não está boa, esse SO2 é perdido, ele vai para a torre, para a chaminé, e o SO2 na atmosfera é poluente, causador de chuva ácida. Além de tudo, a fábrica vai ter prejuízo, porque o enxofre que ela comprou está indo para a atmosfera, está indo para o céu, ao invés de ser transformado em SO3. Se essa conversão for bem feita, o SO3 depois é absorvido em água, tá? E forma-se o ácido sulfúrico. E existem empresas também que fazem o quê? Que fazem com que esse SO3 seja absorvido em ácido sulfúrico, formando aquele ácido tiosulfúrico que é o óleo. Depois eles fazem a transformação para o ácido sulfúrico, H2SO4. Essa é a equação mais clássica, tá? Então são equações sequenciais mostrando etapas do processo. E que no fim eu passei um tracinho aqui para falar para vocês que no geral seria o quê? O que eu preciso? Eu preciso fazer com que o enxofre se transforme em ácido sulfúrico. Basicamente, aqui na molécula do ácido sulfúrico, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Então, quando eu elimino aqui do processo das equações intermediárias o que eu não preciso, ou melhor, o que aqui embaixo não existe, eu falo o seguinte, ó, eu posso eliminar aqui o SO2 com esse outro SO2 aqui, ó. Um é produto, outro é reagente, como se eu estivesse trabalhando na lei de Hertz, tá? E eu posso eliminar esse SO3 aqui com esse outro também. Ao final, o que eu falo para vocês que basicamente é o processo de produção do ácido sulfúrico? Quando o enxofre se combina com 2 mols de enxofre, combinam-se muito bem com 2 mais 1, 3 mols de gás oxigênio, e 2 mols de água, que está aqui, produzindo nesta reação 2 mols de ácido sulfúrico. Então, basicamente, essa é a equação que rege o processo. Nesse processo, há muitos cuidados que devem ser feitos, né? Essa misturinha aqui, essa combustão deve ser feita
com muito cuidado também para que não haja perdas. É um processo que libera energia, é um processo exotérmico. Essa energia, inclusive, ela pode ser armazenada, levada para uma caldeira, para gerar energia para um outro processo, para uma outra etapa do processo, tá? Essa conversão aqui também tem que ser muito bem elaborada, como eu disse, para não liberar grande quantidade de SO2 na atmosfera. Essa quantidade de SO2 na atmosfera, se for em grande quantidade, haverá danos ambientais sérios, né? Muito perigosos, muito nocivos. A formação de ácido sulfúrico na forma de chuva ácida, danos ambientais gerais, né? E aí essa conversão aqui é mais fácil de ser feita, vamos dizer assim, né? Que teoricamente todo SO3 com muita facilidade será absorvido pela água, formando ácido sulfúrico, tá? Então essas são as reações combinadas, as reações sequenciais que geram essa equação geral aqui de produção de ácido. Eu vou aproveitar, como a gente está falando das reações, para a gente pensar um pouquinho no balanço material, para a gente pensar um pouquinho na quantidade necessária, na geração de produtos, se eu tiver uma fábrica dessa. Então eu falo assim para vocês, olha, eu quero produzir num certo período, vamos pensar, 1 tonelada de ácido sulfúrico, tá? Ácido sulfúrico, 1 tonelada. Essa produção pode ser por turno, a cada 8 horas eu vou produzir 1 tonelada, pode ser a cada 6 horas, depende do potencial da fábrica, do tamanho da fábrica, né? Então eu falo, olha, num certo período eu produzi 1 tonelada. Eu quero saber qual é a massa de enxofre necessária para esse processo. Imaginando o seguinte, que tudo vai dar muito certo, que nós não teremos paradas na fábrica, que todas as conversões aqui necessárias serão feitas, ou seja, que o rendimento, que a pureza do material é pleno. Isso não existe, isso é teórico, tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Vamos imaginar que, aliás, foi exercício de Enem isso daqui, as equações sequenciais foram feitas, tá? A geral não era apresentada, eu apresentei aqui para vocês a geral, tá? Que nos mostra o seguinte, toda vez, e agora eu só vou pensar no que me interessa para resolver o exercício. O que o exercício está me falando em relação ao ácido sulfúrico e ao enxofre? Que toda vez que eu tiver 2 mols de enxofre, é possível produzir 2 mols de ácido sulfúrico. E é aí que eu vou olhar. Eu sei que eu preciso de gás oxigênio, de água, de reatores, de conversores, mas nesse momento, como é um exercício de um processo que a gente está imaginando teórico, a gente só vai olhar para aqueles que a gente imagina. Bom, enxofre gera ácido, não só enxofre, eu preciso também de gás oxigênio, de água, mas o exercício não mencionou isso. Ele quer saber que a matéria-prima dele principal, quanto ele precisa, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou aqui montar um cálculo estequiométrico básico, daqueles que a gente está acostumado, que fala o seguinte, ó, quais equações, quais moléculas, melhor dizendo, me interessam aqui, ó, enxofre e ácido sulfúrico. O que eu vou afirmar sobre isso? Ó, que me diz a equação seguinte, 2 de enxofre produzem 2 de H2SO4. É isso que a equação me fala, tá? Já que é isso, o que eu vou pensar? O que eu preciso ter de informação nesse exercício? Massas atômicas. Enxofre, massa atômica do enxofre é 32, oxigênio é 16 e hidrogênio é 1. Sendo assim, 2 de enxofre, agora eu vou já direto pensar na regrinha de 3, tá? 2 mols de enxofre seriam exatos 64 gramas, tá? 1 mol de ácido sulfúrico, gente, é 98. 2 mols, 196. Então, o que eu posso afirmar aqui com essa regrinha de 3? O que é padrão, aquilo que não muda. Toda vez que eu tiver 2 mols de enxofre, eu consigo produzir 2 de ácido sulfúrico, desde que, logicamente, eu também tenha as quantidades necessárias de gás oxigênio e de água, tá? Tendo isso, farei. Cada 64 gramas de enxofre gera 196 de ácido. O que eu quero produzir de ácido? 1 tonelada. 1 tonelada equivale, vamos pensar em quilos, tá? Porque para a gente jogar depois a massa final vai em quilos. 1 tonelada é a mesma coisa que 1000 quilos. Então, as 64 gramas produzem 196 gramas. Se eu tenho que produzir
1000 quilos, que é igual a 1 tonelada, quanto eu vou precisar de enxofre, tá? X igual a 64 gramas vezes 1000 quilos dividido por 196 gramas. Aqui, gente, fica muito bom o que eu vou falar para vocês, que é o seguinte, ó. Basta cortar grama com grama que o resultado vai sair em quilos, tá? Fazendo essa continha, nós vamos encontrar aqui, que eu já fiz, aproximadamente 327 quilos de enxofre. Então, eu preciso de 327 quilos de enxofre para produzir 1 tonelada de ácido sulfúrico, tá? É um processo cujo rendimento normalmente não é muito alto, porque a conversão SO2 a SO3 é mais complicada. Mas se for um processo bastante cuidadoso, onde tudo estiver funcionando melhor, é possível melhorar o rendimento. Então, para 1 tonelada de ácido, 327 quilos de enxofre, tá? Esse é um exemplo de exercício baseado nesse processo de produção. Um outro exercício que a gente já encontrou em vestibulares, que também trabalhava com esse processo, falava assim pra gente, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora eu vou apagar de novo aqui tudo para colocar só a equação geral, porque eu preciso de um pouco mais de espaço, tá? São daqueles exercícios que você já deve ter estudado, de cálculo estequiométrico, onde ele menciona pureza de matéria-prima e ele menciona também rendimento de processo. Porque vocês sabem, eu acabei de dizer a vocês, assim, que o enxofre, que é a matéria-prima principal, é um minério, que é produzido por quem? Pela natureza. Então, não necessariamente o enxofre da região X vai ser sempre igualzinho quando eu comprar. O enxofre que vem dos Estados Unidos é diferente do enxofre que vem do Canadá. Muitas vezes eles agregam impurezas diferentes. Então, eu vou voltar aqui para aquela equação, ó, 2 mols de enxofre, mais 3 de gás oxigênio, mais 2 de água, geram 2 de ácido sulfúrico, tá? Aí vamos pensar nessa equação, ele fala assim, ó, é dado o processo de produção do ácido sulfúrico. Ele não deu o processo sequencial, ele deu a equação geral aqui. Aí ele fala o seguinte, eu tenho, deixa eu ver quanto que era o exemplo aqui, tá. Eu tenho 200 quilos de enxofre, cuja pureza é de 80%, tá? 80% de pureza. Ou seja, eu tenho 200, comprei 200, coloco lá numa super balança lá do caminhão, aparece 200 quilos. Só que eu não tenho 200 quilos de enxofre. 80% é enxofre. O resto é o quê? Impurezas da terra, do solo, tá? Aí ele fala o seguinte, quanto que eu consigo produzir de ácido sulfúrico com esse enxofre? É isso que o engenheiro faz lá na produção dele. Ele compra enxofre já sabendo da pureza, tá? Porque se faz é necessário fazer uma investigação da matéria-prima que você está recebendo, tanto na saída quanto na chegada, o laboratório precisa fazer essa análise, né? E aí ela fala, olha, eu sei que eu comprei 200 quilos, mas a pureza é 80. Quanto que eu consigo produzir de ácido? Sabendo que o rendimento do meu processo está em torno de 90%. Ou seja, além de eu não ter uma matéria-prima pura, a gente tem problemas também na indústria. Toda indústria tem problema. Problema com o quê? Máquinas que às vezes não estão funcionando muito bem, energia elétrica, às vezes as fontes energéticas falham, existe erro humano, existem acidentes, enfim, algumas coisas acontecem que fazem com que o rendimento de um processo não seja sempre 100%, o ideal seria que fosse, assim como a pureza da matéria-prima, mas nenhuma coisa nem outra acontecem com tanta frequência assim. Então há que se fazer o quê? Antes de o engenheiro tem que sentar, fazer os cálculos para ele saber exatamente, olha, naquele dia, naquele mês, o que ele vai produzir de verdade é isso. Isso se ainda der tudo certo, porque alguns outros entraves às vezes acontecem, alguns outros imprevistos, tá? Então vejamos aqui, olha, o que a gente vai fazer? Eu de novo vou falar para vocês que eu vou olhar na equação só o que me interessa. Comprei enxofre, quero saber quanto é que eu vou produzir de ácido. Logicamente que eu tenho que ter outros aditivos aí.
gás oxigênio, água, processos funcionando, né? Catalisadores, a torre de catálise tem que estar super bem feitinha também, mas de uma maneira simples, o enxofre se transforma em ácido sulfúrico. Bom, de novo, o que eu tenho aqui para colocar como verdade? 2 mols de enxofre produzem 2 de ácido sulfúrico. Que nós já fizemos agora há pouco isso, né? 64 gramas, cada enxofre é 32, produz 196 de ácido sulfúrico. Quanto que eu tenho de enxofre? 200. Mentira! 200 quilos de enxofre eu teria se ele fosse 100%, se ele fosse totalmente puro. Só que ele não é. Ele é o quê? 80% a pureza dele. X, quanto que é 8 vezes 2? É 16. Então, aqui é a mesma coisa que falar 160 quilos. Corta um zero com o outro, né? 8 vezes 2, vou cortar ali, vai ficar 8 vezes 200, né? 100 dividido por 100, 160 quilos. Então, na verdade, o que eu tenho de enxofre, eu coloco lá no reator 200, tá, gente? Não dá para tirar a impureza antes. A gente abastece com 20% a mais. Na verdade, é isso, tá? Eu sei que 200 eu comprei. Só que a pureza é 80, se eu quiser realmente que 200 reaja, eu tenho que colocar no meu reator 20% mais. Porque se eu colocar os 200, são 160 que vão reagir, tá? Então, pensando, 64 gramas produzem 196. Se eu tenho 160 quilos para usar, eu vou produzir X, tá? Esse X é fazer 160 quilos vezes 196 gramas dividido por 64 gramas. Grama eu corto com grama. Isso aqui deu 490 quilos. É isso que a gente vai produzir de ácido? Não é. Por que não é isso que a gente vai produzir? Porque agora o que a gente tem que pensar? No rendimento. Então eu vou pensar o seguinte, olha, se tivesse tudo indo muito bem lá na fábrica, eu teria produzido 490 quilos. Isso se a fábrica tivesse 100%, tudo funcionando, mas o registro diz que o rendimento é de 90%, então cai um pouco mais. Esse X vai ficar meio apertadinho aqui, mas é 441 quilos. Então, olha só, aí o que o engenheiro faz? Aí ele senta com o departamento de custos, de compra, de venda, porque cada vez que ele recebe matéria-prima com baixa pureza e o rendimento da fábrica dele está ruim, o que vai ter que acontecer? O processo dele vai ficar mais caro. Então ele vai ter que agora agregar mais valor no produto dele. Então ele acaba não sendo competitivo. Ele vai ter que vender o produto dele mais caro que o vizinho. E aí, quem que vende mais? Aquele que oferece qualidade e preço. Então o que tem que melhorar a fábrica? Tem que melhorar o rendimento. Porque às vezes a pureza você não consegue. Por que às vezes você não consegue a pureza? Porque o negócio vem da natureza, não necessariamente a gente terá uma pureza elevadíssima, mas tentar melhorar sempre o rendimento do processo. Aí a gente consegue produzir um pouco mais, apesar de matéria-prima natural, tá? Então esse é um tipo de exercício clássico também, onde a gente usa o processo que a gente está estudando e elabora circunstâncias aí industriais e também para os vestibulares, tá bom? Mais um exemplo, gente, de exercício que fala da produção de ácido sulfúrico é aquele exercício que fala da questão ambiental. Esta fábrica, esta produção, é uma produção que gera poluente, tá? É uma produção que, se não for feita com muito cuidado, os problemas ambientais são poluição atmosférica, liberação de SO2, né? Esse SO2, quando na atmosfera, um pouquinho de O2 ele absorve e forma SO3, quando vem água da chuva, chove ácido sulfúrico. Então eu não quero isso. E nem pode ter isso. A fábrica não pode correr esse risco de gerar um poluente em demasia. Então o que as fábricas instalam nos seus processos? Lavadores de gás, porque assim, o ideal era que todo o SO2 na unidade industrial se transformasse em SO3, só que isso não acontece sempre. Então, aquele SO2 que escapa, ele não pode ir para a atmosfera, porque ele é um óxido chamado óxido ácido. O que o óxido ácido faz com água? Combina-se e forma-se o quê? Por exemplo, se o SO2 encontra água de imediato, ele pode formar
ácido sulfuroso. Se o SO2 não imediatamente encontra água, vamos imaginar, não está chovendo, cada SO2 absorve meio mol de gás oxigênio, forma SO3, e aí fica lá esperando a chuva, um monte de SO3 na atmosfera. Quando vem a água da chuva, chuva de ácido sulfúrico. Tanto ácido sulfuroso quanto sulfúrico são nocivos ao ambiente em geral. Destruição de fauna e flora aquática, corrosão de metais. Por exemplo, se eu tiver uma plantação nas imediações, as plantinhas não vão morrer, mas esse solo, conforme vai recebendo chuva ácida em demasia, ele vai perdendo a fertilidade. Então os problemas ambientais são graves. Aí o que a fábrica faz? Instala um lavador de gás, que ela sabe que a conversão dela não é perfeita. Então ela tem que fazer com que esse SO2 não vá para a atmosfera. Aí o que ela pode fazer? Ela pode fazer o seguinte, eu vou trazer para cá, esse SO2 é um óxido que eu disse ácido. O que é óxido ácido? Quem que neutraliza o ácido? Uma base. Essa indústria, por exemplo, ela pode instalar um lavador de gases, que é como se fosse um chuveirão, que ao invés de jogar água, joga uma solução que neutralize esse composto. Já que é um óxido ácido, tem que ser uma base. Ele poderia, por exemplo, fazer nesse chuveirão água de cal, hidróxido de cálcio. Então, ó, se ele fizer esse contato, o SO2 funciona como se fosse ácido. E eu tenho aqui uma base. O que dá mesmo base mais ácido? Sal e água. O que eu poderia produzir aqui, ó? Dá para produzir sulfito de cálcio e água. Aí eu não tenho mais problema ambiental. Esse sulfito de cálcio pode ser convertido depois em sulfato, virar gesso, e ele pode até vender isso para a construção civil, por exemplo, que é o mesmo sulfato de cálcio que tem revestimento das paredes, que imobiliza a fratura, é o mesmo, CaSO4. Então, a indústria pode fazer isso, ao invés de correr o risco de ter problemas ambientais, ela instala um lavador de gases. Aí vem um exercício que fala assim pra gente, ó. Tem uma indústria que tem problemas ambientais e que instalou um lavador de gases. E ela trata por hora 100 quilos de SO2 por hora. Ela libera, estou dando um exemplo qualquer, um número qualquer, 100 quilos de SO2 por hora. A pergunta é, quanto precisaríamos de hidróxido de cálcio em um dia? Em um dia. Esses 100 quilos, gente, é uma coisa absurda, é muita coisa, essa indústria está muito mal, tá? Mas vamos imaginar então que fosse isso daí, é só um valor numérico, só para a gente entender o cálculo. Bom, essa equação foi dada e ela já está balanceada. Quais são os itens que eu vou usar? SO2 é absorvido pelo hidróxido de cálcio. 1 mol de SO2 precisa de 1 mol de hidróxido de cálcio. 1 mol de SO2, 64. Tudo dá 64, né? Porque aqui, ó, oxigênio é 16 vezes 2, 32. O enxofre também é 32, 64 de novo. 1 mol de hidróxido de cálcio, deixa eu ver, eu tinha feito aqui, 74 gramas. A pergunta é, se eu tiver 100 quilos, quanto eu vou precisar de hidróxido de cálcio? Esse X, aqui nas minhas continhas, deu 115 quilos. Só que, olha, ele está jogando 100 quilos por hora. Ele quer saber quanto que ele precisa de hidróxido de cálcio no dia. Então, eu vou falar o seguinte, ó, 115 quilos de hidróxido de cálcio, esse valor está absurdo, muito caro essa fábrica. 115 quilos gastaria em 1 hora. Em 24 horas, ou seja, durante o dia inteiro, eu precisaria de 2.775 quilos de água de hidróxido de cálcio. Logicamente, que tem que se fazer aí os cálculos de concentração da solução, concentração de SO2, tudo isso. Mas, de novo, é um exercício que foi vestibular, onde ele entende que espera que você entenda o processo, que você saiba que o poluente aqui principal é o SO2, que é um óxido ácido, que muito facilmente é absorvido por uma base, e aí ele fala de novo do balanço material, da quantidade agora de reagente necessário para se colocar nesse lavador de gases para que seja feita essa conversão.
Aí a fábrica depois agrega valor a esse subproduto. Ela dá um jeito de vender isso para ela ter menos prejuízos, tá certo? Então, a indústria de ácido sulfúrico é uma indústria importante nos países, é uma indústria chamada de base, porque ele é base de produção de uma diversidade de produtos, só que é um processo que tem que ser muito bem elaborado, principalmente por causa da questão ambiental, tá? Nós tínhamos mais ácido sulfúrico antigamente sendo produzido, hoje a queda é um pouquinho maior porque existe uma frente melhorando a biotecnologia, por exemplo, a agricultura não precisando de tantos aditivos, não precisando de tantos aditivos químicos, então caiu um pouco a produção. Mas ainda é um dos produtos que pode até medir o desenvolvimento de um país, ou seja, país que tem uma rede industrial de indústria de bases grande, é um país que elabora, que transfere, que tem diversidade industrial, tá certo? Próxima aula, a gente começa a falar do laboratório, das análises, da montagem de um laboratório para essa fábrica, tá certo, gente? Muito obrigada pela atenção, até a próxima!